Ciao a tutti! Vamos falar sobre a instabilidade política da Itália, que já dura há vários anos e finalmente um governo sai ao poder, quer dizer, sobe ao poder para tentar mudar isso e conferir à Itália estabilidade política. Para falar desse assunto, gente, vocês estão vendo aqui que eu até, dei um tapa aqui no visual, botei uma camisa social e tudo, porque é um assunto assim um pouco mais sério, é um assunto importante, fala sobre as questões políticas a serem decididas nesse governo, que vão fazer diferença, nas finanças, na economia, na vida do italiano pelos próximos tantos anos aí para frente, né? Para você ter uma ideia, a questão política da Itália, de como você elege o presidente, elege o primeiro-ministro, é diferente do Brasil. O Brasil é um sistema presidencialista, onde nós, cidadãos, vamos diretamente às urnas e escolhemos o presidente. Aqui na Itália, tem o presidente lá, que é o Mattarella, mas esse daí está lá mais como boneco de Olinda, está lá para se fazer ver. E tem o primeiro-ministro, que é quem resolve as questões que vão ditar o rumo que o país vai seguir pelos próximos anos. Atualmente, você sabe, o primeiro-ministro é a primeira-ministra Giorgia Meloni, que está no governo aí há pouco mais de um ano. Tá? E como a Giorgia Meloni ela é eleita, né? Como é que é? Não é você, cidadão, que vai lá na urna e vota, escolhe o nome da Giorgia Meloni. Nesse sistema parlamentarista aqui da Itália, o que acontece? O partido ou as coligações de partido que tem a maioria do parlamento, são a maioria, a maggioranza, eles escolhem quem vai ser o primeiro-ministro para comandar o país. E um dos motivos pelos quais a Giorgia Meloni quer mudar isso e fazer com que, ao invés do primeiro-ministro ser escolhido ali pela maioria do parlamento, que o primeiro-ministro venha a ser escolhido como é no Brasil, de uma forma de voto direto, onde os eleitores italianos vão às urnas e escolhem eles próprios quem será o primeiro-ministro, quem vai comandar e conduzir os rumos da Itália pelos próximos anos. Quando a gente fala de instabilidade política, gente, olha só esses dados aqui. Desde o governo na República Italiana, que tem aí aproximadamente 75 anos, essa república, você pensa que era mais velha, né? Pois é, o Brasil é uma república há muito mais tempo, no seu sistema de governo do que a Itália. Nesse sistema de república, da nova República da Itália, que tem aí apenas 75 anos, passaram como chefes desse governo, como primeiro-ministro, ou seja, quem decide, quem comanda as coisas e decide quais os rumos que a Itália vai seguir, passaram exatamente 31 primeiros-ministros. Gente, isso dá uma média aproximada de 2,5 anos de governo para cada ministro. Você entende que não tem como um governo realizar os seus projetos, colocar em prática as suas metas, o seu plano de governo em 2 anos e meio? Pois é isso que vem acontecendo com a Itália nos últimos 75 anos. Imagina que a cada 2 anos e meio você troca o presidente. Vamos trazer para o Brasil, O último presidente do Brasil foi quem? Bolsonaro. Depois de 2 anos e meio, tira o Bolsonaro, agora é o Lula. Daqui a 2 anos e meio, tira o Lula, coloca outro. O que um governante consegue realizar de projeto para um país em 2 anos e meio? E essa instabilidade política que a Itália enfrenta há vários anos é altamente prejudicial ao país. Tanto pela sua visão de confiabilidade exterior dos outros países, como internamente, onde o cidadão ele praticamente não tem mais tanta confiança no que vai ser feito, porque você elege lá os parlamentares, deputados e senadores. Esses deputados e senadores, nos seus acordos, colocam o primeiro-ministro.
Se daqui a um ano e meio, tem desavenças e esse primeiro-ministro perde a maioria do parlamento, é capaz do primeiro-ministro ser trocado. E aí, em vez de um primeiro-ministro de direita, pode vir um primeiro-ministro de esquerda, pode vir um primeiro-ministro de centro-direita, de centro-esquerda, com ideias e projetos diferentes daquele que foi o seu sucessor. Isso causa uma instabilidade política enorme dentro do país. Esse é um dos motivos que vem atravancando a Itália há muitos anos, fazendo com que ela esteja em níveis de crescimento e em níveis de desenvolvimento abaixo do que é a média europeia. Um detalhe importante aqui, o único primeiro-ministro que conseguiu cumprir todo um mandato, digamos assim, por quase 5 anos, foi Silvio Berlusconi. Todos os outros, com 2 anos, 2 anos e meio, 1 ano e meio, eram tirados do governo. Tá? Para você entender qual é a mudança que o governo italiano quer fazer, né, a Giorgia Meloni com a sua coligação quer fazer, é o seguinte, mudar 4 artigos da Constituição italiana, onde esses 4 artigos vão possibilitar que o eleitor italiano, o cidadão italiano, escolha diretamente pelo seu voto quem será o primeiro-ministro a comandar o país. São 4 mudanças em 4 artigos propostas pelo governo, onde o principal deles, né, e o que nós estamos falando aqui, é exatamente isso. O primeiro-ministro vai ser eleito diretamente pelo povo, vai ser eleito diretamente pelo voto do cidadão italiano, como já acontece no Brasil, como é algo que nós já estamos familiarizados, né? Essa mudança, né, serve como a propaganda que o governo está fazendo para trazer estabilidade para a Itália, estabilidade da Itália perante a comunidade internacional e fazer com que a Itália venha retomar um crescimento, venha retomar a sua estabilidade política e assim ser um país mais confiável para investimentos estrangeiros e também para que investimentos internos aconteçam, para que empresários industriais tenham maior segurança para investir, ampliar os seus negócios dentro do país. Além de tudo isso que a gente já conversou, mostrando sobre a questão da mudança, né, de como se vai escolher o primeiro-ministro aqui na Itália, vamos trazer aqui algumas informações desses 12 meses de governo, vamos dizer assim, o primeiro ano do governo Giorgia Meloni, né? Algumas coisas relacionadas à questão de trabalho na Itália. Mas, em vez de eu falar, vamos ouvir a Meloni falando aqui. Vai, Meloni, fala aí. In questi 12 mesi il mercato del lavoro ha fatto registrare una serie di record occupazionali. Maggior numero di occupati di sempre, maggior numero di occupati donna di sempre, maggior numero di lavoratori a tempo indeterminato di sempre, tasso di occupazione più elevato di sempre che nel mese di settembre ha raggiunto il 61,7%. In un anno rispetto al settembre del 2022 gli occupati sono aumentati di 512.000 unità e di questi 443.000 sono occupati stabili. Sono dati importanti a quali si aggiunge il tasso di disoccupazione che è sceso al livello più basso degli ultimi 14 anni. Então, traduzindo aqui o que a Meloni falou, ela disse o seguinte, que a Itália está tendo nesses 12 meses de governo o maior número de contratações dos últimos anos. De sempre, na verdade. Que nesse seu primeiro ano de governo foi registrado o maior número de contratos a tempo indeterminado de todos os tempos. Foi registrado o maior número de contratação de mulheres em todos os tempos. Que a taxa de emprego, né, a taxa de ocupação atingiu 61,7%. E que a taxa de desemprego é a menor dos últimos 14 anos na Itália. Não obstante tudo isso, gente, a Itália é um país que está crescendo menos do que a média europeia nos últimos anos. É um dos países que teve o menor reajuste salarial comparado aos outros países europeus. Então, assim,
Tem algumas medidas interessantes, como ela falou aqui, aumento do número de contratações, aumento do número de contratações a tempo indeterminado, aumento do número de contratações de mulheres, tudo bem. Mas tem outros graves problemas aqui na Itália, como reajuste salarial abaixo da média europeia, reajuste de desenvolvimento humano também muito abaixo da média da União Europeia e outros graves problemas também que a Meloni vem enfrentando, né? Eu não vou perder mais tempo aqui falando novamente da questão de imigração, falando novamente do acordo que a Itália está fazendo com a Albânia. Inclusive, esse foi o último vídeo que a gente postou. Se você quer entender um pouco mais de como é que está sendo esse acordo entre Itália e Albânia, é só você ver o vídeo anterior a esse aqui. E, enfim, são problemas que todo governo enfrenta, né? Em meio à pandemia, se bem que pandemia não foi Meloni, foram outros governos. Meloni pegou, foi o quê? Guerra da Ucrânia, agora essa guerra aí de Israel, problemas internos aqui com a oposição, mas que isso aí todo e qualquer governo enfrenta, e esse gravíssimo, né, essa gravíssima situação de explosão, né, desse fluxo migratório ilegal dos países africanos e dos países do Oriente Médio, aqui para a Itália e também toda a Europa. Gente, com tudo isso que a gente acabou de falar, eu queria trazer para vocês aqui algumas opiniões nossas do Tem de Tudo. Primeira delas, Felipe, você ainda acha que vale a pena imigrar para a Itália? Sim, acho que ainda vale muito a pena você que está aí no Brasil imigrar para a Itália. É lógico, gente, que tem que ser feita uma análise, né? Qual é a sua condição no Brasil hoje? Qual é a condição de vida, qual é a condição de trabalho e tudo mais que você espera encontrar quando imigrar para a Itália? Isso tem que ser analisado. Como é que é a sua vida, a sua renda, onde você mora no Brasil, né? Obviamente, se você está pensando em migrar para a Itália, não é que está tudo tão satisfatório, não é que está tudo tão bom assim, já que você está pensando em sair do seu país e imigrar para um outro país, em específico a Itália. Ok, Felipe, você acha ainda então que vale a pena? Acho, mas cada caso é um caso e isso tem que ser analisado, né, para ver se vai ser uma boa troca, se vai ser algo que vai valer a pena ou não. Para isso, a gente oferece para vocês nosso serviço de consultoria de vida na Itália, onde nós vamos justamente discutir e conversar com vocês vários assuntos e aspectos e itens dessa mudança de Brasil para a Itália. Outra coisa, Felipe, com tudo isso, você acha que ainda vale a pena eu correr atrás de um reconhecimento de uma cidadania italiana? Gente, é lógico que vai, tá? O tanto de portas que você ter uma cidadania europeia abre para você é algo assim, com inúmeras possibilidades, tá? Para isso a gente tem também uma parceria com a Micaele, da Parente Assessoria, uma parceria que a gente tem já há mais de 2 anos, trazendo para vocês sempre confiabilidade e segurança nessa indicação. Você fechar um acordo de assessoria e reconhecimento da cidadania italiana com a Parente Assessoria, você está fechando com o Tem de Tudo, entendeu? Tanto de forma administrativa, você vindo para a Itália, como de forma judicial, você estando no Brasil, reconhecendo o seu processo aí no Brasil, aguardando. Então, fechando com a Parente Assessoria, você tem ali também a confiabilidade e a segurança do Tem de Tudo nessa parceria, tá? Ah, Felipe, mas eu vou chegar aí na Itália, vai ficar complicado alugar imóvel e tudo. Gente, uma outra parceria que nós temos que pode te ajudar e muito nessa questão é com o Pedro e com a Jéssica do @Imóveis na Itália, que já ajudou centenas de brasileiros a conseguir o seu imóvel com menos burocracia aqui na Itália e pode ajudar você também. Essas e outras questões, gente, nós estamos trazendo aqui. Ah, Felipe, mas você está fazendo propaganda dos seus parceiros. Lógico! Se são parcerias que podem facilitar a tua vida e te ajudar a começar com o pé direito aqui na Itália, eu vou esconder isso? Não, obviamente que eu vou falar, porque são pessoas que a gente confia, acredita, tanto que temos parcerias com eles, ok? Você que ainda tem dúvidas sobre questões de Itália, reconhecimento de cidadania, vida na Itália, escreve aqui nos comentários ou manda um direct pra gente
lá no Instagram. O nosso Instagram é o @temdetudo. A gente também está no Facebook, mas confesso que a gente está deixando o Facebook assim um pouco de lado. A gente precisa olhar mais as coisas por lá. A gente está muito mais atuante aqui no YouTube e também no Instagram. Convido a você que ainda não é inscrito no canal Tem de Tudo a inscrever-se no canal Tem de Tudo e nos seguir também pelas outras redes sociais. Um bacio a tutti, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!